Muito bem, estamos de volta com o nosso programa que é o BH Todo Dia. E no último bloco eu falei da Vesperata, né? Provoquei ali o Felipe. E aí eu quero saber, me explica, Conrado, explica pra gente o que é a Vesperata. A Vesperata é o contrário da serenata, para quem entende. Porque na serenata, os músicos ficam na rua cantando para as pessoas, geralmente namorados ou pretendentes, que ficam nas sacadas antigas da cidade. Na janela, ou então na janela. A Vesperata é o contrário, né? Os músicos ficam nas sacadas antigas, lá onde é realizado somente o Largo da Quitanda, né? Com aqueles casarões, com aquelas sacadas maravilhosas, uma acústica natural iluminação notável, e o público na rua. Cantando. Você fica embaixo, na cantando, mesa. Escutando, acústico, tudo acústico. No intervalo hoje ainda tem alguma coisa que colocam lá um sonzinho, que vai um músico, faz um chorinho e tal. Ela tá se aprimorando. Claro, tem que se modernizar também, né? Aprimorando. E onde é que fica o maestro? O maestro fica no meio do Largo da chão, Quitanda, pessoal. Comandando os músicos da banda Mirim de Diamantina, da banda da Polícia Militar, que fazem tudo na fase principalmente metais. Metais, etc, isso né? mesmo. Maravilhoso. É coisa maravilhosa. Tem que reservar, porque fica cheio. Fica. E é qual época que acontece? É o ano inteiro. Começa agora no período não chuvoso. Começa em março, vai até outubro. E tá sempre, você acha, procura... E é uma vez por mês? É semanal? Não, é 3, tem mês que tem 4, tem mês que tem 2 vezes, tem mês que tem 3. Tem pacotes, né? Pacote, em agência de você pega turismo, um pacote, já você vai com hotel incluído. Transporta você, deixa lá. Pode levar sua namorada, uma pretendente, qualquer coisa. Pode sozinho também. Se você você está querendo ganhar a mina, leva para Diamantina. Isso mesmo. Na Vesperata. Isso. Vambora. É romântico, é romântico. Aí já vai no jantar depois. Porque depois, junto, já que nós estamos falando de Diamantina, porque tem o seguinte, tem também na véspera um concerto do órgão da Igreja Nossa Senhora do Carmo, que é o órgão mais antigo do Brasil, feito no Brasil. Foi feito no século XVIII. Foi fabricado aqui no Brasil. É o único que tem. E o órgão foi restaurado e funciona. Então você vai ver dentro, você vai ver um concerto com esse órgão, é coisa maravilhosa. Maravilhosa. Som, né? Então você Diamantina realmente está se preparando cada vez mais para receber os turistas. Fernando, com relação à Vesperata, o Conrado falou tudo, tem alguma coisa que você queria falar também? Não, muito interessante, porque eu peguei a primeira experiência, porque foi na época... quando estava começando? Foi a primeiro set, pode dizer, isso. Então não vem o nome agora, porque... A primeira apresentação. Tava em campanha pelo Patrimônio Mundial, então vinham muitas autoridades federais e públicas para participar dos eventos, então o Diamantina preparava muito evento. Aí eles fizeram a primeira experiência da Vesperata, eu estava lá. Que barato. Né? É patrimônio mundial da humanidade. Aí, a partir disso, dessa experiência, ela começou a desenvolver. No começo ela era bem erudita, né? Nos primeiros 2, 3 anos. Só tocava clássicos, né? Aí logo depois ela foi se modernizando, né? Foi se adaptando, porque hoje realmente... Popularizando, tocando clássicos, né, da música brasileira, às vezes algum sucesso do momento. E hoje ela está variando assim. Muito bom. Mas foi muito interessante de ver, viu? Parabéns. Muito interessante. Vesperata é um grande patrimônio nosso, viu? Vocês estão de parabéns. Agora eu quero que você explique para os dois que ideia é essa de fazer festa dentro de ônibus. Como é que nasceu isso aí? Então, eu já nasci praticamente dentro de ônibus, né? Igual eu falei, a Felipe Tour Transportes, que é a nossa empresa de ônibus mesmo, que ela tem ônibus, vans, atende construtoras, mineradoras, transporte de funcionários. Mas seu pai começou como motorista de ônibus? Começou como escolar. Escolar. Isso, minha mãe saiu do serviço, foi trabalhar junto com ele no escolar, e a coisa foi fluindo ao longo do tempo, a empresa foi crescendo, e com isso eu fui me apaixonando por ônibus, e ganhando aquela... Você dirige ônibus? Tem carteira de motorista de ônibus? Tem? Carteira, carro, moto, caminhão, mesmo? Ônibus, tem carteira de tudo. E aí, sou apaixonado em dirigir ônibus. É mesmo? Adoro abrir a curva. Eu pego os ônibus e igual essa semana eu fui no Detran, transferir, testo. Ontem eu dei volta com um rapaz que veio ver os ônibus, então eu gosto também. É mesmo? Que barato. E aí com isso eu comecei, né, dentro dos escolares do meu pai, eu sempre tive um norte ali empreendedor. E aí com 11 anos 11, 12 anos eu comecei a ver
stand de criança com uma notinha de R$2, a moedinha de R$1, indo pra escola e descia na banca e comprava bala, chiclete, pirulito. Falei com minha mãe, falei assim, mãe, eu vou comprar isso ali no supermercado e vou vender. Comprei a mala de ferramenta e comecei a vender no ônibus isso. É mesmo? Quando penso, estava vendendo chipão e chup-chup dentro do ônibus, e isso com 12 anos e juntando um dinheirinho para comprar meu sapatinho, meu videogame e fui indo. E aí nessa época meu hobby era abrir porta para minha mãe na van do escolar. Aí você ajudava? Ajudava. Aí minha mãe me dava, né, em vez de me dar o peixe, me dava a vara para pescar. Ela me ajudava ali com R$100 na época e eu ficava todo feliz. E aí com 14 anos ela falou assim comigo, meu filho, a gente já tem os ônibus, eram na época ônibus simples, mas tava lá tudo quitadinho. Então ela falou assim, todo serviço que você fizer vai ser seu, você paga motorista, combustível, me deu a ferramenta. Ótimo. E é seu. E naquela época eu comecei a fazer o quê? Transporte para Axé Brasil, no Mineirão. Comecei a fazer transporte para os sítios. Os amigos iam para festas em sítios na Pampulha, saíram de Santa Teresa, região da Savassi, e na época cobrava R$10 ida e volta. E nem existia ainda essa lei. Não existia. Essa lei que hoje todo mundo prefere. Não tinha aplicativo, então era foi uma coisa que foi aos poucos ali. Eu com 14 anos, 15, 16, quando eu vi, com 18 anos eu levava 16, 17, 18 ônibus para os eventos. Os produtores grandes de Belo Horizonte me ligando. Já contavam com você, Já me ligavam, você quer ser transporte oficial? Hoje, inclusive, a gente faz... Porque a pessoa pode ir beber álcool, por exemplo, né, e voltar de ônibus. Comecei a fazer transporte por rodeio de Pedro Leopoldo, que Belo Horizonte todo vai para lá. Hoje, graças a Deus, a gente, em parceria com o Thiago Brito, pessoal, a gente é transporte oficial do evento. Então, assim, a gente foi ao longo do tempo criando isso, eu fui modernizando os ônibus, a empresa foi crescendo. E aí, com 18 anos, eu comecei a fazer eventos em casa noturna, em casa de show, e comecei a entrar de sócio em eventos. E com isso, eu fui conhecendo pessoas, aí entrei para uma outra área, que além disso continuava ajudando minha mãe no escolar, todo dia, abrindo escolar, porta lá, vendendo bala, e fazendo transporte para show, e comecei a fazer transporte de artista. Então, tá. por exemplo, a Anitta, primeira vez que ela veio em Belo Horizonte, eu que transportei ela aqui, tem foto com ela dentro do carro, eu e que ela é uma dentro responsabilidade, do carro. né? E aí comecei a transportar Jorge Mateus, a turma toda dos artistas, e os produtores já me ligaram, Felipe, tem van aí? E aí cheguei a fazer A van toda equipada. a van bonita ali, pra banda, pra equipe, pros artistas. E aí teve evento que eu fiz 25 vans pro evento grande aqui em Belo Horizonte. E aí a coisa foi fluindo. E aí onde que nasceu o Boate Bus? Essa foi a introdução. Veio por volta dos meus 19, 20 anos, eu juntando meu dinheirinho ali. Tinha começado a faculdade, não deu certo. E aí veio o quê? Juntou o ônibus do transporte para as festas com as festas que eu fazia. E um dia eu falei assim com meu pai, pai, o que você acha da gente melhorar esse transporte aqui? A gente fazer um transporte, tipo um transporte camarote VIP. Isso. A gente pegar o ônibus, colocar uma bebida aqui, com som e tudo mais. E aí comecei a modelar a ideia. As pessoas iam esquentando para ir para a festa, dentro do ônibus. E eu falei assim, a gente pode montar uma balada dentro do ônibus. Meu pai você olhou não viu isso em mim. lugar nenhum? Ou você viu em algum não, lugar? Na época deu na minha cabeça. Na sua cabeça? E aí eu falei com meu pai olhou para mim, meio desacreditado. É claro, essa ideia eu vou te falar uma coisa. Ele mesmo contando, ele é muito engraçado. engraçado. Vomitar lá dentro. Ele falou assim, nem eu acreditei na hora que o Felipe falou. Eu falei, que loucura de menino novo. E aí, mas ele me apoiou. Falou assim, uai, compra aí que a gente dá um jeito, monta. E a gente fez uma planilhazinha de custo que foi 3, 4 vezes maior. E meu pai quem faz os Boate Bus na nossa empresa, na nossa garagem hoje. Então, desde o primeiro foi ele quem fez. Mas ele que faz o quê? Ele equipa, monta lá por dentro? A gente demora quase 1 ano para montar um ônibus desse. Que é barato. Um valor que muito cuidado, alto. E é nos detalhes. Quem conhece o Boate Bus vê que é nos detalhes de parafuso, de segurança. Tudo, assim, o banheiro tem porcelanato no chão do ônibus, pra você ter noção. Tem teto de acrílico com LED. Então, assim, ao longo do tempo a coisa foi evoluindo. E aí, no início, a gente... Olha que loucura. No início, a gente fazia o escolar, fazia o transporte para show. Meu pai era motorista do escolar, eu ajudava de monitor. Isso. E aí, quando pensa que não veio o Boate Bus, que eu vendia a festa pro cliente, lavava o ônibus, comprava as bebidas. Isso. E foi uma fase, igual a gente estava conversando antes aqui, é o processo, né? Para a coisa acontecer que... Não foi de uma hora para outra. E aí, a gente, em 2014, lançou o ônibus, a gente já tem 8 anos, e graças a Deus, hoje,
Estamos com os A 3... marca de vocês, É. Boate Bus, Isso. vocês registraram essa marca? Registrado desde 2014. Que barato. E hoje a gente é referência nacional. A gente tem um grupo... Tem outros Boate tem- Bus, não diria assim, ônibus, ônibus com balada, festa. Ônibus é. balada, né? Tem um grupo de ônibus balada com 40 empresas do Brasil todo e hoje a gente tem lá essa união de trocar ideia, de conversar. E eu acho que lá no grupo lá o Deu pessoal, certo, hein? né, a gente Que é barato. referência. Lá no Rio de porque Janeiro tem? A Tem turma lá? bastante, muitas empresas lá. Tem uns parceiros Por que lá. deu certo aqui em Belo Horizonte, na sua opinião? Ó, eu sou suspeito pra falar, mas o pessoal fala que um dos fatores é porque tem o Felipe, Isso. sabe? Porque eu me apego muito aos detalhes, tenho muito carinho. E no início eu, que nunca tinha dado um play, virei o DJ do ônibus. E aí a coisa foi fluindo, porque em vez de eu dar só a música, eu peguei o microfone, comecei a animar, botar o pessoal pra pular no polidense, e eu pular no polidense, Isso. e chamar meu pai no rádio, para o ônibus em Costa que nós vamos fazer uma surpresa. Quando pensa que não, o motorista saía de lá, pulava no polidense, meu pai pulando no polidense, meu barman. E aí teve sempre o carinho nos detalhes, que é o nosso diferencial até hoje, sabe? É tipo assim, de eu treinar, hoje eu tenho uma equipe de 40 pessoas no Boate Bus, e eu treino um por um, é um dos segredos. Eu tenho o auxílio, logicamente, da equipe, mas eu pego na mão, olha, vamos fazer assim, é assim que funciona, entendeu? De uma forma que é o carinho que fez a coisa virar febre. E Graças agora a no Deus. carnaval? Como é que é? Carnaval, Tem olha, demanda pro carnaval? Nenhuma. Nenhuma? A gente faz festa o ano todo. É. Descansa um pouco, né? Não, mas na verdade, por quê? Porque muita gente viaja, É. né? E tem muita festa na rua. O trânsito De fica graça. complicado. É. Né? Então tem muita festa gratuita. Então, automaticamente, tem um evento ou outro mais esporádico. Ah, minha família veio de Diamantina, a gente vai fazer um churrasco e depois do churrasco a gente quer dar uma volta. Isso. Aí aluga um ônibus, alguma coisa assim. Mas a gente não faz evento aberto, né? Os nossos eventos são todos fechados. Então, por esse motivo, a gente não abre ao público. Porque, por que a gente não faz evento aberto? Eu não sei quem tá entrando, mexe com a esposa do outro e dá uma confusão lá dentro. Isso. O único evento que a gente faz aberto ao público é a nossa colônia de férias para as crianças. Aí esgota. Todo janeiro e julho esgota os ingressos, a galerinha gosta. Muito bom. Você falou em evento aberto. A Batucada já é o contrário. É um evento aberto ao público. E como é que é isso aí? Como é que nasceu a ideia da Batucada? Bom, o Fernando também sabe muito, mas eu vou dar o início. Chegou lá em Diamantina, um cara vindo do Rio, chamado Bororó. Ele veio com uma família diamantinense lá no Rio, o cara estudava na universidade, tinha um casarão lá em Diamantina que ficou fechado quando eles mudaram para o Rio, e ele pegava os colegas todos, levava para Diamantina 20 cariocas, 20 e tantos cariocas, tudo homem. A mulherada ficava oriçada, os caras lá de Diamantina, sabe aquele ciúme, querendo brigar. Eu já conhecia a família tradicional lá. Já conhecia, fui colega deles lá. Eu fiz o contrário mesmo. Cheguei para eles. Aí esse Bororó chegou lá em Diamantina no carnaval de 72, com o Fusquinha, só tinha ele e o resto era instrumento. Fusquinha não tem porta-mala, mas atrás, por exemplo, onde o passageiro era um surdão enorme. Diamantina nunca tinha visto, assim, chamava Lacanã, um surdo, não sei quantas polegadas, e trouxe repique, trouxe tarol, trouxe tudo. Aí ele começou a tocar lá na porta de um bar, lá na Baiuca, lá no centrão da cidade, na Rua da Quitanda, e procurava, procurando alguém para tocar com ele o instrumento, mas ele era muito exigente. Ele era ignorante também. O bicho era grande. Sim. Aí o Beiz, esse meu amigo da família lá, que montou lá, da casa lá, chegou com o Conrado, vamos lá, porque um cara lá tá querendo alguém que toque a caixa. Eu tocava na fanfarra do colégio. Então era você. Eu cheguei e comecei a tocar. Ele me deu um abraço, porque ele foi apertando o ritmo e eu fui acompanhando. Ele tocava na Portela, no surdo, no carnaval. Tem 50 anos que ele está acompanhando. Né? E acompanhar a carioca, que é bom de aí a gente começou a fazer ali, foi chegando gente. É aquilo que eu te falei no início, a gente só queria se divertir. Isso. Mas foi aumentando. Cada carnaval aumentava mais. E o Bororó sempre voltava? Sempre. Todo carnaval ele vinha? Ele Ao invés de ficar no Rio, ele ia para Diamantina. Ele gostava ele e essa turma, mais ou menos, durante uns 10 anos, eles não deixaram de ir. O que aconteceu? O movimento na rua
na quitanda, praticamente debaixo do clube, trouxe o carnaval todo para Pra rua. E o carnaval no clube, a fonte de renda maior do clube lá Era o baile de carnaval. era o bar de carnaval que eles ganhavam. Eles compravam como se fosse, cobravam hoje como se fosse assim, R$100 por dia, vendia o pacote Sim. dos dias todos, sabe? Aí que foi crescendo, 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 e a gente começou a depois ser chamado para fazer show. Aí começou a cobrar alguma coisa, porque a gente. Aí nós não pagávamos ninguém. Todo mundo ali mas tivemos que começar a contratar profissional para tocar, Claro. para cantar. Isso. O primeiro profissional nosso, ele saiu dali. Só depois de já fazer alguns shows que a gente falou, não, gente, vamos. Inclusive o cara da guitarra nossa, os primeiros, eles começaram a fazer show, cobrava dinheiro porque tinha despesa, né? E fora os Aí, instrumentos também, né? Fora os Era de instrumentos. vocês, né? Você tem que manter, Tem que manter. furo e tal. Então a molecada começou assim, sem nenhuma previsão, Uhum. sem nenhum intuito de ganhar dinheiro, a gente só queria se divertir, como eu acabei de falar. Isso. Aí foi crescendo, foi crescendo. O clube tentou. Boicotar? Não, muito Não? pelo contrário. Eu falei, não tem jeito. Nos chamou para tocar no clube pelo menos um dia. Um e dia. tal. Aí nós até tentamos. Mas não é o espírito Ficamos da lá, batucada. não dá jeito, não, vamos embora. Juntar as Aí coisas o e clube vambora. fechou no carnaval. No carnaval. Não fechou com o clube tradicional da Isso. cidade, Clube da Caiaca, mas ele fechou no carnaval. Todo mundo, os outros bailinhos que tinham fechado, tudo acabaram. Foi tudo aí. Começaram a surgir outras bandas também. Agora, banda de rua, bloco de rua, Diamantina tem há muitos anos. Há muitos Inclusive anos, o né? Sapo Seco está fazendo esse ano 100 anos. Nó. Desde 1922. Parabéns. E o mercado lá embaixo também tinha carnaval lá, não tinha? Eu me lembro disso. Aí, bom, aí quando Não é? nós tocávamos ali na rua da Quitanda, Isso. No final. ficou pequeno. É. Depois a gente montou um palco, porque tocava na rua, né? No degrau das escadarias lá do Clube Caiaca. Aí tivemos, montamos um palco. Primeiro palcozinho era pequenininho, não dava nem para você mexer, o vocalista ficava em pé, assim, parado, coisa de início, mas foi crescendo, foi crescendo. Os palcos foram melhorando, cada vez já indo mais gente, Carnaval de Belo Horizonte acabando, Carnaval de Diamantina crescendo. Crescendo. Isso. 50% das pessoas. que Não, a moravam. cidade ficava lotada. A cidade não Lotada. tinha lugar. Né? Lotado, lotado. Aí 30, 40 mil pessoas para Diamantina. As casas, todo mundo saía das casas, alugava. Sem nada, praticamente. Sem nada. Você levava o A gente colchão para chegava, dormir. É. E ao longo do ano também vocês tinham outros eventos Bom, ou era aí, só no carnaval? aí começamos. O Fernando aqui foi um dos primeiros É o primeiro produtor né? A nosso. partir de 93. Aí como é que começou? Começaram os meu pai? convites. Em 93 ele era. Quem arrumou primeiro foi até o Romulo, arrumou em 93. Eu lembro 93 que na eu época, tava 93 eu nascendo. estava com 22 anos. Não, 30, por aí. Aí eu lembro que eu fiquei preocupado, gente, como é que vai ser tocar fora de carnaval? Eu passei uma ansiedade, chegamos lá, a coisa fluiu. Para onde vocês foram a primeira vez? Olha aqui, sabe, colado de Afonso Pena com Getúlio Vargas. Aqui Tem em Belo a igreja Horizonte. presbiteriana ali, no fundo dela tem uma rua que eu não lembro qual que é. Sim. Ali aham. que nós fizemos, ali era um barzinho, restaurante. Isso. E a partir de a gente não lembra detalhe, a gente viu, Deu certo. começou a rolar. Aí foi uma coisa crescente muito maluca, porque rapidamente a gente conquistou uma agenda durante o ano, sabe? E saiu de Minas Gerais? Minas Gerais saímos um onde pouco vocês mais foram tocar? tarde. A gente, é aquela questão, para terminar, a gente sai para os estados limites, né? Uhum. Porque onde Bahia. até onde a gente pode ir de ônibus que não seja mais que 20 horas de viagem. Então a gente era Espírito Santo, interior do Rio, interior de São Paulo, Bahia ali, também? Bahia, Olha interior, só, hein? né? Goiás, Aham. já cheguei em Brasília, Caldas Novas, Caldas né? Novas. Né? Então, reduziu nisso, mas a gente tocava muito. Cresceu demais, né? Tocava muito, né? Ela foi crescendo, aí a gente pegou logo de cara também o pré-carnaval da Savassi, Uhum. né? Porque a gente gostava realmente de espaço, de viver o carnaval de rua em BH, porque o Becudes tocava num lugar fechado. Não, vamos pra rua. Isso. Mas isso era por É. volta de qual ano? No Isso aí, pré-carnaval que você no tava? pré-carnaval, começou em 93 a 2000. Você vê, nós tocamos, então deve ter sido 92 que a gente foi. 92, 20 é. anos depois. 93 já começamos. estreou o primeiro. Uhum. Aí eu peguei a partir de 94. Foi Ali nosso primeiro realmente, produtor. ali realmente deu um boom.
Deu um boom, eu me lembro disso. Deu um boom, Era porque sucesso. envolvia Polícia Militar, SLU, para lavar. Não, e muita gente, chegaram a me pedir 5 autorizações de síndicos para fazer a festa. Uhum. Bom, eu falei, para mim não tem problema. Sei conversar, então eu consegui, sem dificuldade nenhuma. E quando é que começa aquele negócio da corda lá do... É o Batman, né? Que vocês Não, o Batman não. A corda do Batman é o outro grupo que chama Bate-Caverna. Ah, Bate-Caverna. Isso. Porque é Diamantino funcionado. A Bate-Caverna tocava de 5 até mais ou menos 11 horas, e de 1 até o outro 9 horas da manhã. Ou seja, vocês começaram a dar origem a outros grupos também, né? Sabe, foi uma formação, é uma formação um pouco, talvez não tenha, uma formação que foi muito sui generis. Uma vez até conversando com o Raimundo lá em Milho Verde, é tipo o meu esquema do trio elétrico na Bahia. O trio elétrico era só, né, sopro e bateria. Isso. Aí o Moraes Moreira cantou primeiro, tiveram que mudar o tipo de som depois, e criou um modelo. E nós criamos esse modelo. Eu acho que a grande força desse tipo de modelo, da batucada, que ela emancipou, né, mostrou para todo mundo que funciona, é o poder do acústico. A gente observa isso demais, o poder da bateria. Isso, né? da percussão. Da percussão. Isso tem a ver com o Você ser vê humano, muito, né? quer ver um exemplo? A gente faz muito hoje, atualmente, a gente tem um grupo menor que a gente faz casamento. Então, tocam outras bandas, tal, aquela coisa. Enquanto as bandas estão tocando, banda pop mesmo, a galera tá na frente lá e tal. Isso. E a velha guarda na mesa. A gente entra, cara. A energia sobe. A galera continua e a velha guarda vem toda pra frente do palco. Você já mexe com o carnaval, que tá no DNA nosso, né? Isso. O acústico. Um samba. Um samba. Feito uma bateria, porque a nossa bateria, ela é semelhante, igual nunca vai ser. É uma semelhante a uma bateria do Rio de Janeiro. A composição, sul de primeira, sul de segunda, sul de terceira, repique, caixa, tamborim, chocalho, agogô, que nós... Então, isso levanta a galera, né? Eu já morava no Rio, quando a batucada começou a crescer, eu moro no Rio há 30 e tantos anos. Eu ia nas escolas de samba, aqueles ensaios antes do carnaval. Nossa, pré-carnaval. E olha, realmente, a bateria de escola de samba, não tem quando jeito entra, de ficar ninguém fica parado. Não fica, não dá para ficar. E a batucada seguiu esse modelo. E nós temos uma característica. Quando nós começamos a ser contratados para show, nós tivemos que regularizar, porque senão ninguém contratava. Perfeito. Né? Mesmo naquela época já existia exigência. Então nós fundamos uma associação. Chama Associação Recreativa dos Amigos de Diamantino. Olha que nome. É bonito, hein? É bonito. E dessa associação, os nossos associados, hoje temos quase 100 associados, são todos voluntários. Ainda pagam uma anuidade. Isso. Ninguém recebe um tostão para o nosso show da bateria. São todos associados, são todos voluntários. E briga para ir. Isso. E para manter isso, para bater e tal. Os nossos profissionais contratados são os músicos, os vocalistas, os técnicos de som, hold, etc., né? Que são contratados. Geralmente uma equipe SUS tem quantas pessoas? A equipe que vai? Eu falo assim, no geral, para ir. Esses contratados, quantos são? Olha, começamos aí, não tá um ônibus para ir, 40 pessoas. Mas aí começou a ficar até meio inviável. Mas quando a gente vai fazer... pelo menos umas 30 e poucas pessoas no ônibus. Juntando a bateria. Os contratados são mais ou menos 10. Isso. Né? A técnica, 10, 12, e os músicos. Né? Técnicos, músicos e vocalistas. Né? E também a gente começou a se adaptar a palcos menores. Casamento, até batizado já fizemos. Batizado? Já fizemos batizado. Então, essa é uma vantagem nossa, sabe? Eu acho que a gente fica alegre no palco, a gente transmite alegria, né? Muito todo mundo vem vibrando, sabe? Tem de todas as idades. Eu já com meus 75 anos, mas tem, cara, novo, menor não pode, a não ser com autorização, mas com 18 anos começou. E tem mulheres também. Sempre teve mulheres. Muita mulher. Cada vez aumentando percussionistas. mais. Percussionistas de primeira. À medida que a gente se organizou, aí começaram a aparecer que antes era uma turma de homens, né? Ele é de homens e chapados, né? Porque tinha hora que a bateria era terrível. Aquela coisa que era o samba. Que a gente falava, era a turma do Conrado. Até falar o nome batucado é a turma do Conrado. Conrado chegou, o carnaval vai começar, né? Isso aí. Muito bom. Mas é muito interessante esse tanto de passos de mudanças, subindo, né? como você contou. Como ele falou a história, né? Muito bom. Exatamente. Nós vamos para o intervalo? Daqui a pouco a gente volta e já é o último bloco, hein?
E aí eu quero saber a batucada. Vamos saber da agenda deles, né? Vocês vão tocar em Diamantina, em Belo Horizonte, que dia que vai ser isso, para a gente poder conferir, tá bom? Intervalo, a gente volta em instantes. Valeu!